Olá, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula. Eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das oficinas culturais de Caraguatatuba. E hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importante do teatro. Nós estamos falando sobre o teatro de bonecos, já falamos sobre muitas coisas, sobre muitos detalhes, sobre muitas coisas que são interessantes para a gente conhecer um pouquinho desse universo dos bonecos. Se você não viu, dá uma olhadinha, volta, porque tem muita informação importante para você poder conhecer um pouquinho mais. E se você quer aprofundar, entra num curso de teatro para você conhecer um pouco mais, saber um pouco mais desses universos aí, desse mundos, né? Desses mundos eu falo porque são diversos mundos que a gente pode conversar dentro do teatro. São diversos caminhos e possibilidades, né? Bom, então hoje nós vamos continuar falando sobre o palco, né? O palco para o teatro de bonecos. Nós estávamos falando do palquinho na outra aula, falamos do boneco de luva, do boneco de vara. Depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre cada boneco, como funciona, o que acontece, tá? Fica tranquilo. Bom, e aí nós falamos sobre os bonecos de mesa, que são os bonecos de manipulação direta. Como um bunraco, né? É um boneco que tem uma manipulação direta. Você faz a manipulação dele com a sua própria mão. É óbvio que tem uma luva preta ou de outra cor ali para poder esconder a mão desses manipuladores, né? E o que acontece? Né? Nós estávamos falando que essa manipulação direta, ela depende muito de um lugar apropriado para que isso ocorra. Num teatro, por exemplo, onde a gente pode colocar foco de luz específica em cima de uma mesa para que o boneco apenas ganhe vida e escureça, né, aonde estão os manipuladores, porque eles não podem aparecer. Quem tá ali, quem é a estrela do espetáculo, são os bonecos. Então, os manipuladores apenas surgem ali como um instrumento, né? Bom, falamos sobre a manipulação direta. Falei também sobre o boneco de sombra, que aí também tem que ser num lugar específico, né? Lembrando, gente, eu falei também na outra aula, que isso tudo não é regra, tá? Isso tudo não tem que ser dessa forma. Quando a gente está num espetáculo, a gente pode criar muitas coisas. Isso é livre, a gente pode fazer de diversas maneiras, o boneco pode surgir de formas diferentes. O importante é que seja bonito, que a plateia goste, que faça sentido. Isso é importante. Mas eu estou colocando aqui para vocês as formas mais conhecidas de trabalhar com boneco, tá bom? Bom, então o boneco de sombra, por exemplo, é um boneco que também vai precisar de um teatro ou um espaço fechado, né? Onde você consiga fazer esse trabalho com luz, onde você escurece, para quê? Para gerar a sombra, para poder fazer esse movimento, tá? Então, isso sempre é importante. E o boneco de sombra também é na mesa, tá? Também pode ser feito, como eu disse, mas ele mais feito assim na mesa. Bom, e aí falando disso, a gente pode entender, e eu até expliquei sobre a diferença dos palcos em outra aula, depois você pode retornar, que nós temos vários tipos e estilos de palco diferente. Aquele que a gente vê na televisão, que é aquele palco, né, com a cortina na frente, aí tem o público e o palco. Aquele é chamado de palco italiano, né, que é o palco mais antigo, né, um dos mais antigos, que é aquele é o clássico, né, que tem a divisão ali pela cortina. Então, geralmente é um palco assim, tem o palco, né, então é reto. Então, sua plateia é apenas na frente. Esse é o palco italiano. Mas a gente também pode falar sobre o palco semi-arena, né? Que é aquele palco que é uma arena mesmo, é um C. Então você tem plateia aqui, né? Aqui e aqui. Então ele consegue fazer ter plateias em 3 lados, né? E o palco de arena, que é um palco redondo, onde a plateia fica toda ao seu redor, né?
Então, tudo isso tem que ser pensado quando a gente for trabalhar com boneco. Por exemplo, se a gente for fazer um trabalho com um burraco, fica difícil a gente fazer um espetáculo num palco de arena, onde toda a plateia está ao redor. Então, como que ela vai ver esses bonecos? Então, tudo isso é importante a gente observar. Então, teria que ser num palco italiano, num palco de arena também dá para fazer. De arena não, desculpa, de semi-arena também dá para fazer. Por quê? A gente coloca a plateia na frente e a mesa do boneco, ele fica mais afastado. Então, dá para fazer. Pensando que, por exemplo, a mesa do boneco tá aqui. Os dois estando plateia e na frente plateia, a gente consegue fazer ainda. Mas ele tem que estar bem mais afastado para que as laterais não vejam os manipuladores. Entendeu? Então, olha que mundo interessante. Olha quanta coisa a gente precisa pensar. Quando a gente fala em teatro, para o ator representar, a gente também olha para todas essas técnicas, a gente precisa olhar para a plateia, dar atenção para essa plateia. Então, tudo isso é muito importante, né? Essas técnicas diferentes, essa forma diferente de lidar com, para que as coisas fiquem claras durante o espetáculo. Quando a gente fala de boneco, algumas coisas precisam ser modificadas, encobertas, né? E para que fique claro, né? Possível para que sua plateia consiga enxergar. Então, mas como que eu posso saber se eu me dou bem com a interpretação do boneco? Eu gosto tanto de representar, e geralmente muitos atores que são tímidos gostam de trabalhar com boneco exatamente porque não aparecem, mas tem que representar, porque é a voz dele que sai para o boneco, né? Então, como vocês podem saber? Mas como que eu posso saber se eu gosto de trabalhar com boneco, se eu me dou bem? Bom, já levei muitos bonecos em minhas aulas de teatro e vi pessoas se dando muito bem, alunos se dando muito bem, tendo jeito para lidar com o boneco, trazendo uma voz diferente, se soltando de uma forma que nem imaginava. Então, para que você perceba o que você pode fazer em casa, não tem um boneco, mas você pode fazer o quê? Pega uma meia, você pode pôr uma meia na sua mão e você pode fazer a manipulação com a meia. Tenta conversar com o boneco, olha para o espelho, veja se a boca está encaixada. Eu vou falar depois vou fazer uma aula aqui só com a manipulação do boneco, para a gente ver como que funciona a boca, como que fala, tá? E aí você vai percebendo, olha, eu acho que meu boneco tem vida. Você precisa olhar para o boneco, claro, você não pode olhar para você no espelho. Então, será que ele está tendo vida? Experimenta fazer uma história, contar uma história com o boneco para alguém da sua família. Pergunta, nossa, será que você conseguiu perceber a vida do boneco? Você viu que ele realmente tem vida? Não é para brincar, é uma coisa séria. Teatro é coisa séria, onde a gente precisa acreditar. E ali o mais importante não é o manipulador nem o ator. O mais importante é o boneco, né? É claro, com todas as técnicas ali por trás, dizendo, manipulando, falando o que precisa ser feito, mas é o boneco que precisa estrelar, né? Bom, e é isso, gente. A graça do boneco seduz principalmente o público infantil. Mas eu gosto de dizer que o público infantil não se limita em idades. O público infantil somos todos nós. Por quê? Porque os bonecos, eles têm uma parte lúdica, uma parte que nos leva, nos transporta para um outro mundo, uma outra realidade, de desenho animado, né? E aí você vê crianças passadas, mas você também vê adultos, você vê também idosos, chegam até a chorar com os bonecos. Então, por isso que eu falo, público infantil não tem idade, público infantil somos todos nós. Então, sempre se abra para uma apresentação de teatro de bonecos, porque é sempre emocionante. E se você ainda não viu, procura no Google apresentações de teatro de boneco. Você vai lá,
Bunraku é muito bonito. Tem muitos outros lá que você pode ver que são apresentações divinas. Aproveita e faz essa pesquisa para você conhecer um pouquinho mais. Bom, eu termino por aqui e a gente vai se falando na próxima aula. A gente continua falando sobre teatro de bonecos. Beijo, até a próxima!